Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 40. Olha só, hein? E no vídeo 40, eu creio que ainda, para terminar esse capítulo, ainda vai mais uns 6, 8 vídeos ainda. E depois nós vamos partir para o Missionários da Luz, né? Que é o tema a reencarnação de Segismundo. Então, olha a pergunta que Kardec faz aqui aos bons espíritos. E do caráter físico, não é não, entendeu? E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? É uma pergunta assim muito complexa. Essa pergunta aqui, ela tem assim, é como se fosse uma parábola. A pessoa tem que ser assim, ele tem que estar muito atento mesmo. Olha só. E do caráter físico, caráter físico. Aí a gente para pensar. O físico tem caráter? Que eu saiba, não. Mas colocado por Allan Kardec, justamente para que pudéssemos raciocinar. E do caráter físico, caráter físico de suas existências pretéritas, passadas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores às próximas existências? Resposta. Desculpe. Resposta. O novo corpo que ele toma, né? O novo corpo que o espírito toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Agora, isso é relativo. Eu vou mostrar para vocês onde é que está o relativo aqui. Anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. O espírito se reflete no corpo. Você viu onde é que está o relativo? Mais um item. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo cunho, que lhe imprime certo cunho. O que ele está querendo dizer aqui, gente? É relativo. É relativo. Tanto a pergunta quanto a resposta, por enquanto, é relativa. Mas, ao mesmo tempo que o Espírito diz assim, o novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. O Espírito está dizendo. Ora, se ele está dizendo isso, então onde é? Vou tentar explicar para você o que é relativo nesse fato aqui. Se ele está dizendo dessa forma aqui, onde é então que imprime na matéria
o modelador da forma, uma vez que o corpo físico é o reflexo do perispírito e do espírito. É aí que nós temos que raciocinar. Por quê? No princípio, aqui, o espírito disse, ele estava tratando de casos de pessoas que não cometeram nada de grave que pudesse vir a imprimir-se naquele corpo físico. Mas logo adiante, por isso que a gente tem que ficar atento. Logo adiante ele diz assim: entretanto o espírito se reflete no corpo. O espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo cunho. Quer dizer, aí aqui agora já tratou das duas questões de uma vez. Se você foi uma pessoa, se você levou uma vida digna, você entendeu? Nada vai ser imprimido no teu corpo futuro. Mas se você, aí ele já muda. Se você viu como que tem duas ou mais respostas numa só pergunta? Mas se você cometeu algum deslize, vai ser imprimido no teu corpo físico aquilo que guarda, aquilo que encontra-se armazenado no teu modelador da forma, que é o perispírito. Imprime certo cunho. Você observou como que a gente tem que ficar atento? Sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer, se que os olhos são o espelho da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Tá vendo só? O semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. E não tem hora que a gente consegue enxergar a alma das pessoas através do semblante? Você bate o olho na pessoa e você consegue ver que a pessoa está cansada, que a pessoa está exausta, que a pessoa está passando por certas dificuldades, por certa melancolia, angústia, ansiedade. Você não consegue enxergar essas coisas? Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada. É óbvio, não é? Olha só para você ver como que o espírito é sábio. Ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causa. Então você já observou que tem pessoas que são feias fisicamente, assim, o rosto, são feias. Vamos pensar assim, porque é assim que está sendo dito aqui. Que você sente, assim, uma certa simpatia por aquela pessoa. É uma pessoa simpática, é uma pessoa, assim, educada, agradável. Mas você já observou que tem algumas pessoas que são lindas fisicamente, um rosto lindo, mas que você não sente simpatia nenhuma por aquela pessoa? Não sei, parece que você bate os olhos no rosto da pessoa e você não tem aquela química, você entendeu o que eu quero dizer, né? Que até chegam a inspirar-te repulsão.
Entendeu? Essa pessoa chega até a te inspirar repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos? Quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem, sob um exterior disforme. Você já observou que todo dia a gente depara com seres disformes, né? Com uma certa assim, simpatia, que são pessoas agradáveis, não é verdade? Olha para ver mesmo assim o Chico Xavier, por exemplo. O Chico Xavier era uma pessoa linda, ele era bonito. Só que ele, aquilo lá, o que ele enfrentou não foi expiação, foi prova. Ele pediu para provar tudo que ele passou no corpo físico, justamente provas para que não tivesse ele facilidades para que ele não falhasse. Porque enquanto ele estivesse provando o estrabismo, enquanto ele estivesse provando a cegueira do olho esquerdo, se não me falha a memória, enquanto ele estivesse provando a calvície, você entendeu? Enquanto ele estivesse provando angina, infarto, paralisia das pernas, provando, sabe? Várias. O Chico teve várias pneumonias. Ele provou o gosto das pneumonias. Você entendeu? Então aquilo lá não foi expiação, aquilo lá foi provação. Ele pediu para provar. Você entendeu? Então, Divaldo Pereira Franco mesmo fala que o Chico tinha os lábios tão lindo, mas tão perfeito, que podia se assemelhar aos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só para você ver. E é verdade. É verdade, porque eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho convivi com o Chico. E os lábios dele não existia outro semelhante ou outros semelhante aos lábios dele. E engraçado que ele na cadeira de roda, com angina, pneumonia, estrabismo, miopia, falando baixinho, voz rouca. Era tão emocionante ali ao lado dele. Dava prazer. Sabe? Eu fico imaginando ao lado dele, era como se estivéssemos assim ao lado do Cristo, ouvindo Cristo falar. Sabe por quê? Porque o Cristo se apresenta como Deus, se apresenta através de suas obras, através de sua criação. A mesma coisa o Cristo. O Cristo delegou todos os ensinamentos a nós, que Chico soube aproveitar melhor que nós. Então era prazeroso ficar ali ao lado daquele homem, assim, todo, sabe,
com a aparência toda destruída devido ao tempo, devido à provação. Ele pediu para passar por aquela provação ali, para ele não se perder, porque ele pediu para não nascer bonito, ele pediu para nascer com todas aquelas provações, justamente para ele não ter facilidade. Porque a pessoa nasce bonita, daí a pouquinho começa. Quando é homem, começa a aparecer mulher de tudo quanto é lado. Quando é mulher, começa a aparecer homem de tudo quanto é lado. E as pessoas começam a paquerar daqui, paquerar dali. Começa a meter o olho daqui, meter o olho dali. Começa a trair, começa a ingratidão. Você entendeu? E isso atrapalha a evolução do espírito. Então o Chico pediu, falou, não, eu quero passar por tudo isso. Quero me apresentar como uma pessoa assim, fisicamente feia, justamente para que ninguém se apaixone por mim. E mesmo assim, uma moça um dia, em Pedro Leopoldo, se apaixonou pelo Chico. Eita, meu Deus do céu. E ela naquela ilusão de que o Chico ia casar com ela, que o Chico estava namorando com ela. Aí quando foi um dia, e o Chico nunca prometeu nada. Aí um dia Emmanuel pegou, levou o Chico no departamento espiritual e mostrou-se jardins de tudo quanto é flores, tudo quanto é rosas. Aí Chico falou assim, mas o que significa isso? Ele falou assim, é direito seu apanhar uma rosa dessa aí e ter uma rosa dessa aí do teu lado. Mas eu te aconselho, em vez de você apanhar uma rosa, por que você não prefere todas em vez de uma só? O Chico entendeu. Quando foi no outro dia cedo, ele pegou, indo para o serviço, ele passou rente à janela da moça, e a moça ficava na janela, assim, ela punha a toalhinha na janela, assim, sabe? Para receber o Chico, ficava lá assim, esperando o Chico passar. O Chico ia passando, né? Oi, Chico, meu amor, lindinho, fofinho, bonitinho. Não. Isso é brincadeira minha, sabe? Que naquela época não existia essa ser vergonhice que existe hoje, não. Essa safadeza que existe hoje, não. Essa promiscuidade que existe hoje, não. Essa... Chega. Aí o Chico falou assim, minha irmã, deixa eu explicar uma coisa pra você. Pare com essas ilusões tuas, sabe por quê? Porque eu sou um homem casado. Que? Você me traiu? Falei, não, minha irmã, eu casei com Deus, com Jesus, com a minha mediunidade e com a humanidade. Então eu sou uma pessoa casada já. Então eu não posso me comprometer com você e com mais ninguém nessa vida. Eu sou comprometido com todas as mulheres do mundo, com todos os homens, com todas as moças, com todos os rapazes, com todas as crianças. Eu sou casado com todo mundo. A gente não fica sabendo mais da história. Então, dando sequência, sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. É o que nós estávamos tratando. Homens de bem sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Olha que interessante, né? Agora tem um comentário de Kardec aqui. Nenhuma relação essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o de que se revestiu em encarnações anteriores, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversas deste. Fora absurdo pretender-se que, numa série de existências, haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprime ao semblante físico e até ao conjunto
de suas maneiras, um cunho especial. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob um envoltório de aspecto senhoril, se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços, os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se hão de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Viu só? Kardec resume aqui, ó. De que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Então hoje nós somos o reflexo de ontem, como amanhã seremos o reflexo de hoje. Amanhã nós vamos ser o reflexo de hoje. Você entendeu? Então muitas pessoas às vezes fica procurando chifre e cabeça de égua. E não acha. Porque quem tem chifre é boi. E quem tem chifre é certos homens, com todo respeito, que as mulheres colocam, ou os homens colocam nas mulheres. Eu falo na bucha. Agora, nós não podemos esquecer que quem trai o outro é que acaba sendo traído perante a justiça divina. Então, nós temos que analisar essa questão do reflexo, sabe? Do ontem, hoje, do amanhã, hoje. Muitas pessoas falam assim, mas são apegadas a esse negócio de regressão de memória, regressão de passado, sei que tem, para saber quem foi em vidas passadas. Gente, é muito fácil, eu já disse isso, eu tenho a fórmula para ensinar as pessoas como ele regredir a 10, 15 encarnações passadas. Você tem isso? Eu tenho. E eu dou de graça para você, eu não te cobro nada. Sabe o que você faz? Vai no banheiro ou no toalete, olha no espelho e diga assim: olá, oi, coisa linda. Você é o reflexo das tuas existências passadas. Só que você não analisa a tua aparência física, não. Você olha no espelho e mergulha no teu interior. Você observa o teu caráter, a tua moral, as tuas atitudes, o teu comportamento. Você observa todas as tuas virtudes positivas e não positivas. Observa todas as tuas qualidades. Anota num papel. Ó, pega 2 folhas de papel e anota do lado de cá. Tudo de bom que você acha que você é e tudo de ruim que você acha que você é e que você já praticou nesta existência. Eu sou orgulhoso, eu sou ciumento, eu sou isso, eu sou aquilo. Você quer apostar uma coisa comigo? Que as coisas que não prestam vai ganhar. Então, nós somos o juiz nosso. Está no livro Céu e Inferno. Nós somos o nosso juiz. Nós somos o nosso advogado. Nós somos o nosso promotor. O céu e o inferno de Dante está dentro de nós.
Então não adianta você querer saber se você foi uma rainha, se você foi um rei. Analisa a tua personalidade, o teu caráter, o teu moral. Analisa se você é uma pessoa avarenta, se você é uma pessoa mão de vaca mesmo, você entendeu? Que você vai ter uma leve noção se você foi coisa que prestasse ou não. Como eu um dia perguntei para o Dr. Roberto, para o professor, falei assim, professor, que eu fui em vidas passadas? Ele falou assim, meu filho, você foi tudo. Eu pensei, graças a Deus. Eu falei, mas por que fui fazer a outra pergunta? Eu falei, mas eu fui tudo o quê? É aí que eu me estrepei. Eu devia ter ficado calado, né? Só com a primeira pergunta. Porque se eu tivesse ficado só com a primeira pergunta, eu ia ficar uma beleza perante a fita, como eles dizem. Mas o besta aqui foi fazer a segunda pergunta. Tudo o quê? Ele fosse tudo que não presta. Jesus do céu. Até o próximo vídeo.